Um pouquinho de como a gente é hoje, por que a gente é hoje, né? E o que a gente pode mudar, né? Porque quando a gente tem consciência das coisas, a consciência gera dor, constrangimento ou medo. E por conta da dor, do constrangimento e do medo, a gente adquire responsabilidade e decide mudar na maioria das vezes. Se a consciência não gerar nenhum desses sentimentos, dificilmente a gente consegue mudar, porque a gente nem sabe o que precisa, tá? Então, por isso que é tão importante a gente estar em contato direto com o que está acontecendo. E o que aconteceu na nossa infância? E o que a gente faz com isso, ou seja, o que isso desencadeou em nós, é muito importante a gente saber. Porque quando a gente sabe, a gente consegue tomar decisões diferentes na vida. Mas quando a gente não identifica a dor, a origem, a raiz, é muito difícil, porque daí eu fico acreditando sempre que o problema sou eu, né? Que eu sou assim mesmo, que eu não consigo mudar, enfim, que é uma forma que eu encontrei de sobreviver e assim por diante, eu vou continuando levando a vida do jeito que eu venho levando. Agora, quando eu entendo o que aconteceu na minha infância, o que isso provocou em mim hoje, adulto, aí eu consigo conversar comigo mesmo internamente, com a minha criança interior, dar nome para essas emoções, identificar de onde elas vieram e a partir daí começar a agir diferente, certo? Então, por isso que é tão importante a gente estudar um pouco, além do autoconhecimento, a gente estudar um pouco da nossa criança interior, e é o que a gente está fazendo nas lives aí já há mais de uma semana, né? Já estamos indo para a segunda semana, acho que já faz uns 15, 20 dias que a gente está lendo isso aqui. Acho que uns 15 dias, né? E hoje nós vamos continuar dando continuidade, tem bastante coisa para falar hoje, então não vou me demorar muito, a gente vai começar. Nós vamos falar sobre os filhos da loucura. Então a gente veio falando ontem, anteontem, nos outros dias, sobre a nossa psique, né? O que acontece com a gente, quantas vezes a gente se pega doente. E a Laura Goodman, ela diz que a doença mental, ela não existe, na verdade ela é fruto de um desamor da infância. E a gente começa a manifestar crises emocionais através das doenças que a gente tem mental, como uma forma de grito, né, de grito de dor interna, dor emocional. E quando não tratado, isso desencadeia transtornos e doenças mentais, mas nada mais é do que um grito mesmo de carência afetiva, e ela se refere sempre à carência afetiva materna, tá? E que se transforma na maioria das vezes em loucura. Pode ser depressão, ansiedade, transtornos, enfim, tá? Até mesmo o narcisismo, né? Que eu já falei aqui algumas vezes. Então hoje a gente vai dar continuidade nisso. E ela fala assim: nenhuma dor começa no momento em que a registramos, e sim muito antes disso, provavelmente no começo da nossa vida. Então a gente nasce puro, né? A gente nasce puro. Por mais que os estudos provem que as primeiras sinapses neurais são formadas no útero, essas sinapses neurais, elas não vêm de nós, né? Elas vêm da nossa mãe, daquilo que a nossa mãe está sentindo, está vivendo, que ajuda na formação cerebral das sinapses em nós. Mas a gente nasce puro de emoções, são coisas que a gente criou, que a gente vivenciou, né? A gente só herdou. Então, quando a gente começa ou se percebe doente na adolescência ou na fase adulta, ela diz aqui que a dor não apareceu ali naquele momento, eu não me tornei assim do nada. Na verdade, eu vim carregando ela, certo? A minha vida inteira eu vim carregando ela, então provavelmente ela se originou lá na infância, por conta do desamor, né? Da falta de amor que a gente deixou de receber da nossa mãe, do nosso pai, e a Laura sempre se refere aqui à maternidade, né? E ela continua: a questão é que muitos indivíduos atravessam a vida com seus desequilíbrios, sua medicação ou sua distância em relação ao próprio ser essencial. Alguns mais doentes que outros, alguns mais cegos, outros mais furiosos, outros mais infantis, outros mais raivosos. O suposto desequilíbrio mental tem a ver com a distância entre o que acontece dentro de nós e o que foi nomeado fora, certo? O que é isso? É o que eu faço com o que está acontecendo aqui dentro, tá? Então é a distância entre o que aconteceu aqui dentro, o que aquele comportamento da minha mãe, né, ou aquela falta de amor, de atenção atendida por parte da minha mãe, causou aqui dentro, e o nome que eu dei para isso aqui fora, né? Ou seja, como que eu administrei essa dor. Então, a doença mental, o desequilíbrio mental, ele tem esse vácuo, certo? Esse gap.
que é entre o que aconteceu e que nome eu dou para isso aqui fora, tá? Quando somos crianças, dependemos dos cuidados da nossa mãe e da capacidade maternal que ela tem. Em seguida, organizamos nossa estrutura psíquica de acordo com aquilo que ela nomeia. Aqui eu já falei com outras palavras isso várias vezes, né? Nós somos aquilo que a nossa mãe diz que a gente é. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com as palavras que a gente fala para os nossos filhos. Porque hoje nós somos aquilo que nós ouvimos quando a gente era criança. Já vimos que nenhuma mãe nomeia algo conectado com as vivências internas. Entretanto, uma mãe mais ou menos coerente nomeia quase sempre as mesmas coisas, ainda que correspondam a um discurso enganoso, ou seja, as suas crenças. Então, a gente percebe a criança com base naquilo que eu já vivi e eu começo a nomear, né? É aquilo que eu falo sobre os rótulos. Quando a gente fala assim, nossa, ele é terrível, nossa, essa criança é hiperativa, nossa, essa criança não tem limite. Então, é com base nas minhas crenças, naquilo que eu recebi lá atrás, eu olho para aquele comportamento, né, e eu nomeio aquele comportamento dessa forma. Mas nada mais é do que uma criança comunicativa, extrovertida, cheia de atitude, cheia de iniciativa, que tem um poder grande para criar, para inventar, né, para agir. Então, a forma como a gente olha para aquilo vai fazer total diferença. Que nosso irmão, aqui ela continua, né, as crenças, que nosso irmão é terrível e que sempre vai ser terrível, não importa o que fizer. Né? A gente fala, é terrível, vai ser assim sempre, foi sempre assim, sempre deu trabalho, desde que nasceu, desde a barriga eu lembro que deu trabalho, né? As mães não falam isso? Ixi, eu sofri já desde a barriga, sempre sofri com ele. Então, essa crença que a mãe fala e perpetua ao longo das nossas vidas, elas fixam em nós e a gente vai ser exatamente aquilo que a mãe nomear. E que ela fala sempre, de quem tem mais de um filho, né, que a mãe sempre fala que um é terrível e que o outro, por sorte, né, não lhe deu tanto trabalho, pois somos responsáveis. Não, o outro sempre foi responsável, o outro sempre foi, nossa, eu nunca tive problema, mas o fulano, né, é sempre assim. E aí ela diz, as crianças sabem o que a deixa feliz e o que a deixa nervosa, ou seja, a criança ela percebe as emoções da mãe. Ao longo da vida da criança, ela vai percebendo o que ela pode fazer, que a mãe fica mais boazinha, e o que ela faz que provoca a mãe, certo? Tudo isso a criança vai tendo a percepção. A gente nomeia como manipulação, mas na verdade é um aprendizado. Toda vez que eu faço isso, a minha mãe se ira. Toda vez que eu faço isso, ela sorri pra mim. Então a criança vai tendo a percepção de feliz e de nervosa em relação à mãe. Por exemplo, se a criança é a mais responsável, assumiu essa postura para se salvar dos castigos que o irmão recebeu. Até aí não há grandes mudanças entre uma infância e outra, né? Por isso que um filho sempre é diferente do outro. Já falei isso dentro da ADP, quando a gente trabalha a linha de categoria de filhos, né? Filho mais velho, filho do meio, filho mais novo. Porque normalmente eles são diferentes, porque o mais novo entende que ele precisa ser bom em uma outra área que o irmão mais velho não é, para se sentir aceito e importante. Se ele entende que o irmão mais velho ele é sempre taxado de terrível, bagunceiro, desorganizado, serelepe, seja o que for, né? Ele não consegue interpretar que aquilo possa ser características negativas para a mãe, que a mãe tem uma visão em relação àquilo negativa. Porque a criança é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Então, mas ele entende que ali é o campo territorial do irmão. Então, eu preciso ser alguém totalmente diferente para me sentir pertencente. Então, essa criança começa a buscar no seu temperamento outros meios, né, de sobrevivência. Então, ela passa a ser o oposto do irmão, buscando ser aceito e importante, né? E aí ela continua. Entretanto, em alguns casos, a mãe é imprevisível. Então aqui a gente está falando sobre a mãe previsível, que é aquela mãe teoricamente normal, tá? Que às vezes está brava, às vezes está feliz, que às vezes dá amor, às vezes briga, que às vezes está num dia bom, às vezes está num dia ruim, que é previsível. As crianças conseguem entender o que essa mãe sente, como é que vai ser o dia. A mãe, ela é rotineira, né? Então quando ela tá nervosa, ela fala, hoje eu tô nervosa, me deixa, mas normalmente ela tem um padrão de educação, né? São as mães previsíveis. Mas existem as mães imprevisíveis, que é impossível saber de antemão o que vai acontecer. Nesses casos, as crianças precisam estar o tempo todo alertas, porque não interessa seu bom comportamento. O castigo pode ser feroz, faça o que fizerem. Outras vezes não se comportam bem. Entretanto, a mãe leva doce de leite para a cama e brinca com elas, parecendo ser criança também. É aquela mãe que o filho não entende. É uma incógnita quando a criança acorda e fala, não sei como vai ser minha mãe hoje.
Eu tive uma mãe assim, né? Eu nunca sabia como é que ia ser o dia dela hoje, se ela ia acordar bem, se ela ia acordar mal. Minha mãe foi uma mãe imprevisível, né? Por conta da infância dela, que ela fala aqui também depois, tá? Mas eu tive uma mãe assim, imprevisível. Então eu nunca sabia o que ia acontecer no meu dia, né? Nunca sabia o que deixava ela feliz e o que deixava ela triste. Às vezes aquilo que deixava ela feliz, ela não gostava. Às vezes o que deixava ela triste, ela ficava feliz. Então existem essas mães imprevisíveis, certo? Que deixam seus filhos desorientados, ela diz. Então ela fala assim: quando somos crianças, não podemos saber. As únicas referências durante a infância estão organizadas com base na vivência da nossa mãe e a interpretação que ela faz do mundo que nos cerca. Então os nossos olhos têm referência totalmente com os olhos da nossa mãe. A forma como a nossa mãe enxerga a vida é o jeito que a gente vai enxergar, certo? Nossa mãe, às vezes, é estupenda, divertida e histriônica. Se veste de criança, brinca, compartilha suas fantasias, ou até mesmo, de vez em quando, nos fala sobre os pedidos sexuais do nosso pai, como se fôssemos seus conselheiros, né? Gente, ela tá descrevendo a minha mãe. As crianças a admiram, mas, de repente, nossa mãe se transforma em um monstro descontrolado, que cospe fogo, que nos odeia e nos culpa por todos os males. As crianças ficam desorientadas. Então ela tá falando aqui das mães desorientadas, são mães doentes emocionalmente, tá? Não contam com nenhuma referência externa, porque o mundo das crianças é o mundo da mamãe, né? E aí vai confundindo cada vez mais aqui dentro. O pensamento se constrói a partir das palavras nomeadas pela nossa mãe. Então imagina, se as palavras das nossas mães são desorientadas, né? Se a nossa mãe foi desorientada diante do comportamento dela, o nosso pensamento vai ser desorientado também. Eu não consigo entender nem a mim mesmo, nem a ela, né? Se a nossa mãe não mantém uma lógica, se às vezes é extraordinário e outras é um terror, como organizar a psique, né? Ela diz: quem somos de fato? A gente fica confuso para entender quem a gente é de fato, tá? E aí ela vem e fala sobre a desconexão com o nosso registro interno. Aqui ela relata várias coisas, tá? Uma mãe que briga, uma mãe que xinga, uma mãe que humilha, uma mãe que fala palavrão, uma mãe que culpa os filhos. Então, assim, aqui quando ela tá relatando, eu consegui identificar um pouco da mãe narcisista, tá? Então ela tá falando aqui da mãe narcisista, o que isso provoca na gente. Só que às vezes ela é doce, às vezes ela é amável e às vezes não. Então a gente internamente ficamos desorientados, né? E ela fala: o que a gente tem que entender é que existe uma coisa que não podemos compreender, porque nossa mãe tão pouco sabe. Mas ela nossa mãe provém de uma infância mais cruel do que ela pode lembrar. É tão sensível que enlouqueceu para não morrer. Modificou cada acontecimento difícil em uma fantasia diferente, com a esperança de minimizar seu sofrimento. É aqui que a gente tem compaixão pelas nossas mães. É aqui que a gente tem compaixão por toda a dor que ela nos causou quando criança, né? Porque, na verdade, ela foi doente emocionalmente na infância. Ela não soube lidar com isso. E ela modificou cada acontecimento difícil como uma fantasia diferente, com a esperança de minimizar o seu sofrimento, né? Então, são vítimas de outras vítimas. O que fazem as crianças para tolerar esse nível de caos e de imprevisibilidade, né? O que a gente faz enquanto criança para administrar essa confusão emocional? Desconectam seu registro interno porque entram em colapso emocional, ou seja, eu paro de tentar me conhecer, eu perco o meu bom senso, eu me torno fria, uma pessoa totalmente racional, tá? Porque estão em colapso emocional. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Comigo, Gabi. Todas as crianças nascem com alguns recursos inatos para conseguir sobreviver. No plano físico, contam por um lado com o choro para chamar a mãe e avisar que precisam dela, e por outro lado com o reflexo de sucção para se alimentar, mas são recursos inatos para conseguir sobreviver, certo? Então a gente encontra de alguma forma um recurso de sobrevivência, né? E ela continua aqui. A princípio, porque ela, na verdade, assim, aqui atrás, que eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, ela fala: o que acontece então com os filhos que foram criados por mães desequilibradas, desconectadas do seu ser, reativas, imprevisíveis, diagnosticadas ou não, tá? Também ficam loucos? Aí ela diz: a princípio não. Então existem duas formas do que acontece com os filhos. Podem se transformar em pessoas normais, mas sem critério próprio. Olha que bacana isso.
É muito grave não ter critério próprio. Depende, né? Às vezes sim, mas às vezes não. O maior problema é que nos deixamos levar pelas opiniões de qualquer pessoa, mudando com o vento. Sem critério pessoal, qualquer argumento dito por qualquer pessoa com o mínimo de ênfase se transforma em uma verdade revelada. Então, esses tempos atrás eu atendi uma cliente minha, uma coach minha, do processo de coach, que ela se via dessa forma. E ela falou, a vida inteira eu fui rotulada como Maria vai com as outras. E hoje eu me vejo assim, eu mudo de opinião muito fácil, eu acredito nos outros muito fácil, eu acredito nos homens muito fácil. E eu não sei como mudar isso. Então, e a mãe dela foi uma mãe imprevisível, né? A gente estudou a infância, trabalhou tudo isso dentro do processo. A mãe dela é uma mãe imprevisível até hoje, é uma mãe narcisista. E aí causou essa confusão emocional, né? Esse desequilíbrio emocional dentro dela. E, como consequência, ela se tornou uma pessoa sem critério próprio, porque ela se desconecta da sua essência, né? E ela passa a acreditar em qualquer um o tempo todo. Então é importante ela identificar a origem da dor para começar a mudar essas sinapses neurais dentro dela, né? Então isso é o que acontece com algumas mães. E ela continua aqui falando de outras, né? Os filhos de mães desequilibradas buscam outros refúgios que não estejam ancorados em territórios emocionais. Então, isso é a outra linha de filhos que lidam com esses sentimentos ruins, né? Alguns, então, se veem sem critério próprio, ou seja, vulneráveis demais, se tornam pessoas muito vulneráveis, não têm opinião formada, são pessoas que têm dificuldade de se impor, dificuldade de acreditar em algo específico e defender aquilo, de serem assertivos, né? São pessoas que pulam de galho em galho, até nos relacionamentos. São pessoas que por uma hora acredita piamente em disciplina positiva, por outra hora se alguém fala não, isso não tem nada a ver, começa a acreditar piamente que não, que tá errado. Então são pessoas confusas, né? Fáceis de lidar, vulneráveis ao extremo. E as outras são outras crianças que tomam uma outra linha, né, de sobrevivência. Que ela fala assim, buscam refúgios que não sejam ancorados em territórios emocionais, justamente porque esse âmbito é muito confuso. Foi o que aconteceu comigo, né? Com frequência encontram refúgio na mente. Por isso podem ser pessoas brilhantes em plano intelectual, matemáticos extraordinários, empreendedores de sucesso, bons organizadores comerciais, podem fazer negócios incríveis na medida em que esses cálculos estejam apartados dos planos afetivos, ou seja, somos totalmente racionais e a gente se torna totalmente inteligente, né? Que busca isso, que consegue seus objetivos, que vai atrás disso, mas nada pode ter relação com o emocional. Tudo que envolve o emocional a gente se blinda, fica duro, né? Frios, porque a gente não tem contato com o emocional. O nosso plano de sobrevivência é o racional. Ninguém vai suspeitar jamais, nem sequer nós mesmos, de que nosso território emocional está em pedaços, de que as confusões emocionais e a falta de critério no âmbito afetivo são recorrentes. Por outro lado, supomos que, para fazer negócios, casar ou ter uma vida medianamente bem-sucedida, não precisamos estar em harmonia emocional, a menos que tenhamos alguma experiência que nos obrigue a ter intimidade emocional. Ou seja, essas crianças, né, esses adolescentes, esses adultos, eles são tão racionais que eles acreditam que eles não precisam de nada afetivo para ser bem-sucedido, inclusive do plano familiar. Aí ela fala assim, até que aconteça alguma coisa que nos obrigue a ter intimidade com a nossa emoção. Por exemplo, que tenhamos filhos, né? Se nascerem filhos e somos mulheres e não contarmos com critério pessoal, pediremos muitos conselhos e colocaremos em prática um leque de propostas contraditórias, sem passá-las pelo aval da nossa intuição, bom senso ou percepção interna, ou seja, um desastre. Foi o que aconteceu comigo. A minha mudança começou quando eu me vi grávida. E aí eu falei, não, eu preciso me entender. Eu preciso agora ter contato com as minhas emoções, né? Eu preciso deixar de ser somente racional. E a minha transformação começou a acontecer. E eu comecei a estudar, e eu comecei a buscar, porque eu entendi que se eu não trabalhasse isso, eu não seria a mãe que os meus filhos merecem.
né? Eu não seria. Então, provavelmente, eu seria uma pessoa confusa, que não conseguiria cuidar, que não saberia lidar, né? Ou seja, um desastre como mãe. E os meus filhos ia refletir dele essa minha falta de maturidade emocional, iam crescer crianças desorientadas. E, gente, é assim, e é um ciclo que se desencadeia. Uma vez que eu tive uma avó desorientada, minha avó teve a minha mãe não sofreu, não teve esse atendimento às suas necessidades, também foi abandonada emocionalmente, se tornou desorientada, veio a ter filhos, não buscou autoconhecimento, educou esses filhos também desorientados. E se eu não busco autoconhecimento, meus filhos também estariam sofrendo isso. E assim vira um ciclo. E é assim o tempo todo, né? É por isso que é tão importante a gente estudar, a gente buscar ajuda, a gente buscar leitura, buscar profissionais, porque isso é libertação emocional, né? Então, como perceber se nos falta critério pessoal? Algo tão comum entre os indivíduos de nossa civilização machucada. Quando é mais grave que os outros casos? A violência é tão natural que as crianças são os seres mais expostos à violência de suas mães. Aprendemos desde criança a nos desconectar das nossas percepções para não sofrermos. Portanto, ficamos sem referências emocionais internas. Ficamos sem bússola. Essa modalidade se repete em quase todas as famílias, que eu acabei de dizer. Logo, formamos um coletivo de indivíduos que ficam fascinados quando alguém, seja quem for, fala com ênfase ou com segurança e nos mantém submissos. Ou seja, a gente é tão carente emocionalmente que a gente se prende a qualquer pessoa que aparenta ser mais inteligente que a gente, aparenta nos acolher, aparenta nos dar proteção, nos dar segurança. A gente se prende, né? E é o que acontece hoje na política, que a gente vê pessoas acreditando em políticos corruptos, mas que prometem tudo, que prometem segurança, e essas pessoas amam esses políticos, né? Dentro do trabalho, a gente pode se prender muito a um chefe, a um cargo, por conta disso também. Estamos buscando essa segurança que não nos foi dada ou que nos foi retirada na infância, né? A gente se torna vulnerável de novo, principalmente depois que somos mães. Gente, e é isso que eu queria dizer pra vocês hoje, queria trazer nessa reflexão de hoje, tá? Tudo que acontece com a gente hoje tem um fundo da nossa infância, tem origem na nossa infância. E aqui eu não tô aqui pra culpar pai e mãe, tá? Principalmente porque eu vim de uma infância assim difícil, né? De uma mãe também que sofreu emocionalmente, que sofre até hoje, na verdade. Mas eu tô aqui pra trazer consciência, pra entender. A gente tendo consciência, a gente entende que somos vítimas de outras vítimas, que são vítimas de outras vítimas, e assim por diante, né? E aí a gente vai aprendendo a ter compaixão pelas pessoas, mas o que é mais importante, a gente se conhece e a gente começa a mudar. Se eu mudei, se eu consegui administrar tudo isso aqui dentro, se hoje eu trabalho com isso, né? Se hoje eu encorajo outras mães, se hoje pra mim as coisas fazem muito mais sentido, se hoje eu consigo ser eu mesma, na minha essência, se hoje eu descobri a minha essência, você também pode. Você também pode, mas a gente não pode parar nunca de estudar, tá? Busque sempre autoconhecimento. Quem tem fé, busque sempre Deus, porque Ele nos dá força, Ele nos dá direção, nos dá orientação. Sem Ele fica mais difícil a trajetória, tá? Alguns desistem e não conseguem caminhar. Com Ele a gente vai e a gente continua. Mesmo diante dos conflitos e dos problemas, a gente tem esperança, a gente tem paz interior. Ok? E é isso. E a gente se vê na segunda-feira. Com mais um pouquinho desse estudo aí, que nós estamos quase acabando o livro, falta só mais algumas páginas, e a gente se vê na segunda-feira com mais um aprendizado, tá bom? Um beijo, fui!